Hi you! Welcome to Inside Ser Fluente. I'm Adriana. I'm Débora. We are sisters. E nesse canal iremos compartilhar dicas de inglês que usamos no nosso dia a dia para melhorar o nosso inglês. Tanto write como reading. Como listening and speak. E o tema de hoje é How to learn English with podcast. And dica, como melhorar o seu listening. Roda a vinheta! E antes de irmos pro vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, curta, comenta e nos siga nas nossas redes sociais. Ok, vamos lá. O primeiro passo para aprender inglês com podcast, como melhorar o seu listening. Primeiro você deve definir qual é o sotaque que você quer. E por que eu digo isso? Porque você pode acabar misturando idiomas e expressões ou palavras que você usa no inglês e não usa no outro. Por exemplo, você pode ir para o Canadá e acabar falando uma expressão britânica que eles não entendam. Eles podem perguntar para você o quê? Não entendi. Você pode acabar se sentindo mal. Eu digo isso como opinião pessoal, tá, gente? Por que eu falo isso? Porque é muito ruim quando alguém pergunta sobre o seu inglês ou um nativo não entende. Então, se você ficar com essa impressão, pode ser ruim para vocês. E depois vocês vão ver também a seguir o porquê de eu estar falando isso. Depois que você já definiu o sotaque que você quer, você escolhe um podcast do seu gosto, do tema que você mais gosta. Sim. Agora vamos para os aplicativos. O primeiro aplicativo é o Google Podcast. Ele é bom por quê? Porque ele é de graça e ele tem muito podcast internacional. A parte que não é tão boa assim dele é que se você for fazer um download, vai direto para a memória do seu celular. E se o seu celular for igual o meu, que tiver pouca memória, é uma coisa muito ruim. É isso aí, gente. Tem o Spotify, que a coisa ruim dele é que ele é pago. Ele tem todos os podcasts internacionais, assim como o Google Podcast. E quando você faz o download, ele tem a opção de ser na memória interna ou no cartão SD. O outro aplicativo é o Deezer, mas nós não recomendamos porque ele não tem podcast internacional. E então ele não vai ter o podcast que vamos recomendar a seguir. É isso aí. O primeiro podcast é um podcast canadense. O nome é Learn English with Bob the Canadian. Ele fala sobre Business English e General English, que é coisas do dia a dia e cômodos da casa. O segundo podcast é um australiano, que eu gosto pra caramba, mas como eu foquei em outro sotaque, eu parei de escutar um pouco. Que é The Jasmine Lipska Podcast. Ela fala sobre self-help and self-care, que é sobre cuidados da mente e cuidados do corpo, e é o geral dela. E o terceiro podcast é um podcast britânico, o nome é Lux English, e ele fala de General English, coisas do dia a dia. O diferencial dele é que ele fala de frases, palavras e expressões que é comum no dia a dia britânico e não tem muito no inglês americano. O quarto podcast é um podcast americano, mais voltado para o sul da Califórnia, que é o sotaque que eu particularmente gosto. Ela fala sobre self-care and self-help. O nome do podcast é The Lavender Podcast. Ela também tem um canal no YouTube, então é o mesmo nome. E o último passo é você pegar e, quando você estiver escutando o podcast, anotar as palavras ou frases que você compreende. E por que isso, gente? Eu tive uma experiência pessoal que eu aprendi uma palavra com o professor, só que eu não fiz a ligação. Sabe quando você não memoriza a palavra? E essa palavra foi a palavra fine, quando as pessoas perguntam how are you? Aí você fala I'm fine. Só que de outra forma, ela como taxa. Mas geralmente a gente diria em inglês taxa text. Só que eu descobri que text é quando é algo recorrente, algo fixo, quando é algo permanente. Agora fine é quando você infringe a lei. O exemplo que eu tenho é que eu tava ouvindo um podcast do Niagara Falls e ela tava falando sobre aquele negócio que nem no pica-pau, quando as pessoas entram dentro do barril e tentam se jogar lá. Você leva uma fine porque você tá infringindo a lei. Então, quando eu ouvi isso no podcast, eu já tinha aprendido, eu ouvi no podcast, isso já fez uma ligação. E, coincidentemente,
eu vi num episódio que eu tava assistindo a palavra fine. Então já fez uma ligação. Se você anota aquela palavra várias vezes que você ouve num podcast, ou seja, ou numa série que nós faremos um vídeo de sequência, acaba fazendo essas ligações. Bom, é isso, gente, que nós temos para ensinar hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de comentar o que você está achando dos nossos vídeos. Compartilhe com seus amigos e nos siga nas nossas redes sociais. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. É isso aí, gente.